Não, ainda Estamos não. ao vivo agora. Ó, está ao Entramos, vivo. entramos. Ah, sejam bem-vindos, galera. Está no ar mais um, na verdade, o primeiro episódio do Portfólio Cast, portfólio oficial do Portfólio Isso Pro, aí. onde nós vamos bater um papo com designers que se destacam pelos seus portfólios incríveis, né? E eu sou o Léo Tavares. E ao meu Fala, lado, galera. Rafael Iglesias. Fala, galera. Eu sou o Rafael. Hoje a gente vai falar com o Sérgio Fonseca, né, que é o designer de marcas. Ele faz marcas incríveis. Ele se diferencia muito pela forma, né, porque ele apresenta seus projetos, faz seus mockups. Então, eu achei bem legal, né, de trazer o Sérgio, que é um grande amigo, para esse primeiro episódio aqui, para estar contando um pouquinho aí sobre portfólio, sobre carreira, sobre os cases. Então, vai ser muito massa ter o Sérgio com a gente. Vou chamar ele aqui. Bem-vindo aí, Sérgio. Primeiro episódio aí do Portfólio Cast. E aí, Vai ser pessoal, muito legal ter você com a gente. eu que agradeço aí o convite de vocês, poder ajudar aí, poder compartilhar conhecimento. Ainda mais que vocês dois aí são pessoas que a gente já tem um contato aí há um tempo, principalmente o Rafa aí. O Rafa que é meu padrinho quase, né? Aí no design, ele que acho que foi um dos primeiros designers aí que eu conheci e já faz alguns anos aí, até hoje a gente Sim. troca bastante figurinha aí de quase todo projeto a gente manda um para o outro para testar a qualidade do serviço. E é muito legal, né, Sérgio, quando a gente vê, por exemplo, lá atrás, né, a gente puxa a nossa história, que vê a evolução dos nossos projetos, né, cara? A questão de olhar e tudo mais, e como a gente, tipo, é muito legal como a gente tem, assim, profissionais, né, que são da área do mercado e que a gente não fique, tipo, com medo, né, de julgamentos terceiros, mas que realmente vão somar ali com os nossos projetos, né? E é muito legal que na época a gente até fez um grupo, né, Sérgio? Uhum. Eu e o Hector para estar compartilhando os projetos e tudo mais. E foi um crescimento muito legal. A gente vai conversar, né, Léo, sobre algumas pautas hoje, muito interessante. E para a galera entender, né, até para entender sobre diferentes olhares, né, de designers, sobre portfólio, né, sobre cases, sobre estruturação e como que você trabalha isso, né, tipo, no seu dia a dia e nos teus projetos, a importância que você, né, leva os teus cases assim, quando você vai apresentar, cria mockups e tudo mais. Queria saber o que você acha disso, né, no teu dia a dia, mas conta aí um pouquinho de você, tipo, da tua carreira, como você começou, como é que foi, que você foi evoluindo aí. Eu sou formado em design, né, na Universidade Federal aqui de Pernambuco. Eu venho de uma família que já está muito ligada a essa área criativa. Minha irmã também é formada na mesma faculdade que eu, só que ela é mais para a área de produto. Então, eu via ela fazendo processos na faculdade e achava legal. Eu gostava muito já de desenhar. E apesar que hoje eu mal desenho, mas já era uma área que já estava desde pequeno, já estava meio que propício aí. Minha mãe desenha muito, sempre desenhava para mim, então eu aprendi a desenhar desde muito cedo. Então era uma área que eu já estava bem propício. Então me formei, acho que se eu estou errado, foi em 2016. E aí eu estagiei, depois trabalhei em alguns estúdios de design aqui em Recife. Eu tive sorte de, inclusive, já ser inserido em um estúdio que tinha como foco a criação de detalhes visuais, apesar de ser poucos que existem aqui. Eu tive essa sorte, entre aspas, né, de já de cara poder trabalhar com o que eu estava pensando Legal. em me especializar. E aí, depois de alguns anos, acho que faz uns 4 anos, 3 anos, se não estou errado por aí, que eu realmente estou como autônomo, né? E aí acho que foi realmente um divisor de águas ali quando eu comecei acho que a colocar mais meu olhar sobre o que eu penso, né, de design, né? Acho que quando você sai do estúdio, você consegue aplicar mais aquilo de forma autônoma, né? Enfim, eu acho que talvez um breve histórico da minha carreira seria isso. Que maneiro, cara. Inclusive, ó, pessoal que tá online, pessoal que tá acompanhando a gente ao vivo, vocês podem deixar perguntas pro Sergião, tá? Eu vou ficar aqui de host acompanhando. Isso. E aí,
qualquer mensagem, qualquer coisa que vocês forem perguntando aqui para o Serjão, a gente vai passando para eles também, tá? Vai passando. E uma coisa importante também para lembrar, galera, é que o Portfólio Cast, ele é patrocinado aqui pelo curso Portfólio Pro, que é o nosso curso focado 100% em portfólio. Então, se você tem interesse de aprender como montar aqueles matadores, quer conhecer um pouco mais sobre metodologia, sobre storytelling, como fazer com que os seus projetos realmente sejam mais bem apresentados, cola lá com a gente. Tem o perfil do Portfólio Pro lá no Instagram e tem Primeiro do o Brasil, né, Léo? Primeiro do Brasil, focado 100% em portfólio. É isso aí. Cursoportfoliopro.com.br, depois cola lá com a gente. É isso aí, vamos deixando as perguntas. Sérgio, e você trabalhou muito tempo em agência? Estúdio? Não muito tempo. Já no, acho que foi ali no penúltimo período que eu comecei a estagiar. Foi quando eu voltei de fora, né, do país, para realmente seguir carreira como designer mesmo. Aí, enfim, eu comecei a focar mais, a estudar mais. E aí, já no, acho que foi no último período que eu comecei a estagiar, a agência é Pando o nome, inclusive. Já era não uma agência, um estúdio, né? Acho que não gostariam de se chamar de agência. Um estúdio que já era bastante conhecido, hoje não existe mais, mas enfim. E aí, acho que duraram mais de 10 anos aí, tinham vários projetos bem bacanas aqui pela cidade, pela região. Enfim, aí eu comecei como estagiário, tirando férias de uns dos designers que trabalhavam lá, e aí depois eu acabei sendo efetivado assim que eu terminei a faculdade, né? Eles me contrataram, aí eu passei, eu acho que cerca de 1 a 2 anos, aí depois eu fui para outro lugar, que na verdade é Pando, ela depois, os sócios, cada um foi para um lado, e aí ela meio que deixou de existir por um tempo, e aí eu fui trabalhar no Biro 07, hoje eu acho que é Biro Lab o nome. Tem uma galera massa também aqui de Recife, só que é um pouco mais focado para o digital, para redes sociais, ativação de marca nesse campo aí. E aí eu trabalhei, acho que também mais ou menos 1 ano lá. E aí depois um dos sócios da Pando, ele criou, da Pando não, era MUS na época, não era Pando ainda. Um dos sócios da MUS criou a Pando, e aí eu voltei a trabalhar lá com eles. Durou mais ou menos, acho que uns 2 anos, 3 anos, não lembro agora de cabeça, e aí depois eu realmente virei autônomo, né? Eu acho que faz aí 3 anos e meio, 4 anos no máximo, e eu virei autônomo. Então eu trabalhei nessas três agências aí, 3 estúdios, 3 agências. Legal. Serjão, e, cara, nesse teu processo de transição, né, de sair das agências, dos estúdios, para começar a montar uma carreira autônoma, como foi que você começou a pensar num portfólio para tudo isso, assim, tipo, você foi juntando o que foi colocando lá, você começou a fazer projetos autorais, algo que mostrasse mais a tua pegada do design, ou só foi, tipo, realmente colocando tudo que tinha lá? Na verdade, acho que eu nunca cheguei a realizar um projeto autoral. Não que eu. Não. Foi mais. Eu comecei a pegar alguns projetos de conhecidos, sei lá, alguém da família conhecia, e aí fui fazendo projetos para eles. Até indicações da própria agência, eu peguei alguns clientes que eram clientes da agência, ou a agência não tinha disponibilidade de pegar aquele projeto, acabava me indicando, e aí eu fui pegando alguns projetos pequenos e lançando no Behance, né? No começo eu usava, acho que praticamente só o Behance, e aí foi surgindo alguns clientes daqui de Recife, e eu fui tendo sorte de pegar bons clientes, assim, clientes que eu fui fazendo vários projetos seguidos, até hoje eu tenho alguns clientes que foram desde o começo, assim, clientes que costumam estar sempre empreendendo, abrindo empresas novas aí, e aí eu vou sempre fazendo esse trabalho com eles. Mas, e aí foi aos poucos, né? Pegando trabalhos pequenos, de pouquinho em pouquinho, e aí depois eu acho que,
principalmente de uns 2 anos para cá, que eu acho que foi quando eu comecei a me estabelecer mais, assim, de ter sempre a agenda fechada, tranquilamente, uma tranquilidade maior, até financeiramente falando. Mas no começo demorou acho que cerca de um ano e meio, 2 anos aí para eu, nessa pegada de pegar projetos pequenos, de pessoas conhecidas e cobrando pouco mesmo, mais para criar um portfólio ali minimamente interessante, né? E também tem alguns projetos que eu tinha realizado na própria agência, que eram projetos que, principalmente para quem é daqui de Recife, né, tinha um impacto grande, tipo, a entidade visual da Halt, que é uma imobiliária bem legal daqui, tem outros estados daqui do Nordeste também, a Bunker, que é um espaço de crossfit que é o maior daqui de Pernambuco, então a agência também dava essa liberdade de eu poder colocar no meu portfólio e também foram trabalhos que me deram bastante visibilidade, assim, já no começo, pelo menos Sim. por aqui na região, né? Ô Sérgio, muito legal, cara. E você sempre trabalhou com marcas? É o que você gostava? Ou você já trabalhou com outras áreas também, dentro do design gráfico? Ou você já quis direto para marcas? Porque quando você teve a oportunidade, né, de trabalhar em estúdios, agência, foi isso que você gostou de primeira e quis trabalhar com isso? Como é que foi esse contato aí? Olha, eu acho que eu comecei a focar mesmo em criação de marca, que foi realmente quando comecei, eu digo essa etapa que eu comecei a estudar, foi quando comecei a comprar livros que eram mais voltados para essa área, e aí culminou de entrar nesse estágio que era um estúdio que era focado em criação de marca, apesar que tinha algumas demandas, mas a maioria era de criação de marca. E aí depois eu fui para o Biro, que já era um estúdio que não tinha essa demanda. Era uma galera massa, até hoje a gente é amigo, eles foram para o meu casamento, enfim, são Legal. pessoas que a gente tem uma Que legal. amizade até hoje, mas que não era tipo, a área que eu mais gostava de trabalhar, sabe? Essa parte de criação de conteúdo, né? Para as redes sociais, de criação de postagem, enfim. E aí, por isso que eu até acabei voltando quando um dos sócios abriu esse outro estúdio, e a partir daí, realmente, eu só trabalhei Solta com marcas. com criação de marcas. Legal demais. Uma coisa, né, Léo, que eu vejo bastante, inclusive, que a gente até conversa às vezes, né? A gente vê, tipo, grandes estúdios, assim, de design e agências mesmo, que tem os projetos expostos ali, né? Muitos dos projetos deles e tudo mais, projetos muito bons, por sinal. Mas às vezes a gente sente a gente vê, por exemplo, que a apresentação poderia ter sido melhor, né? Uhum. Tipo, daquele projeto e tudo mais. É claro que a forma, né, tipo, de captação de cliente é muito diferente do que a nossa, né, que é design independente. Eles têm atendimentos, né, e são indicações e tudo mais, etc. Mas, pelo menos assim, no nosso olhar, assim, eu vejo que poderia enriquecer muito mais o projeto, né, quando a gente começa, tipo, a detalhar isso muito mais, né? E eu, particularmente, Sérgio, né, acho que até conversei com o Léo, assim, você foi um dos convidados que a gente vê, por exemplo, que dá uma atenção muito grande para isso, né? Para essa questão de portfólio e até a forma que você apresenta para o seu cliente, né? Que eu já vi algumas apresentações suas de projetos, são cases muito completos, muito detalhados, né? São mockups ali, tipo, muito bem trabalhados, né? Tipo, na grande maioria, tipo, nos quais que você constrói eles do zero. Você teve alguma inspiração assim para começar a criar esses cases ou esses mockups, ou simplesmente você, sei lá, não vou pegar um mockup da internet, vou simplesmente tipo, criar os meus, que eu sei que isso vai tipo me diferenciar ali como profissional e também os meus cases, né, quando for postado em plataformas e tudo mais. Entendi. Falando especificamente sobre mockups, eu acho que foi meio que natural. E até antes, realmente, de entrar na faculdade de design, eu já mexia muito em Photoshop. Não que eu sou um especialista, mas eu sempre trabalhei de algumas formas. Então, quando eu comecei a trabalhar com marcas, eu via que eu tinha eu sou muito, desde pequeno, de Uhum.
gostar de mostrar coisas realistas, por exemplo, sei lá, escultura. Eu sou louco por escultura, miniaturas. Eu acho que, querendo ou não, isso, quando eu comecei a criar mockups, eu sentia essa coisa de criar coisas realistas, mesmo que não fossem reais. Eu sempre tive essa pegada. E aí, quando eu baixava os mockups, eu ficava bem incomodado, que era aquele 3D, aquela coisa bem cara de 3D mesmo, É artificial, né? bem artificial. Então já foi meio que natural eu começando a trabalhar primeiro com os mockups prontos, que já vinham, né? E aí davam alguma customizada, e aí depois eu comecei a ver que eu podia, sei lá, baixar imagens de banco de imagens, tanto grátis quanto pagos, e, de certa forma, aplicar a marca dentro desses contextos. E acho que foi aí que eu comecei a criar alguns mockups bem mais realistas, bem diferentes. Tanto que tem muita gente que pergunta para mim se é foto, se é mockup, onde é que eu baixei, se foi eu que criei, enfim. Eu acho que é algo que funciona muito bem, principalmente para o cliente, né? Que é uma coisa que eu sinto é que os clientes têm muita dificuldade, às vezes, de visualizar. Quando eu mostro um mockup cru, no caso, tipo, só o cartão de visita e um fundo de uma cor, e aí vai em qualquer peça, acho que às vezes eles têm um pouco de dificuldade de como aquilo vai funcionar no contexto dele, né? No universo dele, nos lugares que ele frequenta, nos lugares que a marca vai estar frequentando. Então, eu sempre tento ambientar de acordo, claro, com a necessidade aí de cada cliente, para criar mockups que façam sentido, sabe? Não só ser bonitos, mas que contextualizem aquele projeto para o cliente, né? E acontece muito, sei lá, eu vou criando a apresentação, como o Rafa falou, eu costumo detalhar muito bem cada projeto, minhas apresentações são, sei lá, em média ali 70, 80 slides, que eu costumo mostrar todo o processo, cada etapa, cada escolha, e aí, enfim, o cliente vai se envolvendo, e aí eu mostro o logotipo, o cliente está começando a gostar, e aí quando eu mostro a marca aplicada, é que ele realmente... Encanta, né? Sim. É o checkmate, né? Eu acho que todo esse processo também, claro que leva mais tempo, mas evita muito do cliente se indagar para querer fazer mudanças, sabe, no projeto. Porque às vezes eu acho que clientes pedem muitas alterações porque não conseguem compreender o projeto. E eu acho que eu tento sempre explicar todos os mínimos detalhes de cada escolha que eu tive, desde aí, enfim, porquê das cores, porquê de todos os elementos que eu utilizei naquela identidade visual, e não só mostrar o resultado e, enfim, e que ele julgue apenas a parte final, né? Eu acho que é bem interessante trabalhar toda essa construção para que quando ele receba aquilo, ele já esteja educado, né, mentalmente para receber, né. Tanto que, por exemplo, uma coisa que eu falo é que eu não espero que meus clientes amem o projeto, mas que eles entendem que aquilo pode funcionar. Eu acho que, sei lá, acho que muita gente fica, meu cliente chorou, meu cliente, enfim, claro que é bom, né. Se ele chorou é porque Me gostou. eu prefiro Com certeza. que ele entenda que aquilo funcionou, que aquilo vai funcionar para ele, para os clientes dele, do que ele próprio goste de uma forma mais pessoal, sabe? Sim. E eu não estou projetando para ele, né? Estou projetando para os clientes dele. Então, eu sempre tento mostrar todo o caminho para ele poder compreender isso. Eu não sei se eu estou sendo meio racional demais, mas assim, acho que eu sempre tive esse Não, viés aí total. mais racional do que Eu tenho uma emocional. pergunta meio que linkada com essa, Sérgio, que a gente recebeu ontem na comunidade lá dos alunos do Portfólio Pro, que é o seguinte, é bem interessante sobre isso. Poxa, a gente apresenta uma coisa para o cliente e uma coisa que vai para o portfólio, né? Às vezes a nossa apresentação chega justamente 70, 100 páginas, explicando todo o contexto para o cliente. Então, eu vou repetir a mesma pergunta que fizeram para a gente lá. O que você apresenta para o cliente e o que você coloca no portfólio de um projeto, assim? Eu posso até compartilhar com apresentações que você vai fazer. Claro. Pode ser, acho que vai ser bom. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Qual projeto? Se tiver algum projeto que vocês gostem. Cara,
Apresenta o que você quiser, aquele lá que você mostrou, tinha aquele Cidé, né? Aquele amarelinho lá, ou então outro. Ah, o Olar é muito bonito. É, O ficou da muito Olá, bonito o né? projeto. Pronto. O da lá ficou muito bonito. Foi. Deixa eu sincronizar aqui. Vou até mandar o É link muito lá pro legal o pessoal entender, né, que essa questão de apresentação para o cliente é muito diferente do contexto de você apresentar, né, para tipo, uma plataforma, no seu site, porque a Sim, defesa, né, o contexto ali tem que ser muito maior quando você avisar para o cliente, né, para ele claro. realmente entender, ter aprovação e tudo mais, para você não colocar um monte de coisa ali no portfólio. Mas é muito Uhum. legal ver esse teu ponto de vista de como você apresenta. É porque, por exemplo, até se você for colocar tudo que você apresenta para o cliente no teu portfólio, vai virar um livro, né? Não vai virar um Sim, Ah, é, com portfólio. certeza. Então, o sim, cliente não vai ter a paciência de olhar todas as etapas de todos os projetos que você fez. Então, acho que no seu portfólio, no portfólio tem que ser mais direto, né? Tem que ser mais breve. Acho que mostrar com mais o certeza. resultado do que propriamente toda a construção, né? Mas claro que tem que ter um pouco de... Deixa eu colocar no Keynote aqui que Beleza. Abre é aí, a gente melhor. compartilha com o pessoal. Vai abrir aqui. Tô enviando também, pessoal, quiser tirar dúvida ao vivo lá com a gente, só mandar aí, galera. Pode jogar que a gente tá aqui trocando essa ideia. Mas o Já pessoal, tira dúvida. vamos ver se o pessoal tá acordado dessa hora, né? Bora lá. Já era para estar. Bom dia, Thiago Marques. Boa, Thiago. Chegando. Bem-vindo aí. Vou colocar aqui. Pronto. Vocês estão A gente vendo, tá, né? a gente tá adaptando, viu, galera, essa nossa estrutura ainda, né, Léo? Tipo, do Portfólio Cast. Uhum. Mas bastante coisa aí a gente vai aprimorar, melhorar e tudo mais. Mas tá sendo muito legal aí dar experiência para vocês e para vocês até entenderem, né? Qual é a importância e entender de vários olhares aí, né? De profissionais também, né, Léo? Esse que é o mais legal, né? Que a gente consegue. A gente não quer ser dono da verdade de nada, né? Pelo contrário, é muito legal que a gente traga pessoas completamente diferentes, de áreas completamente diferentes, porque o portfólio, nessas diversas áreas, tem os seus percalços, tem as suas particularidades. A ideia é que você Sim. consiga se identificar, né? E trazer alguns desses insights para vocês. Bom dia, É Hector, isso aí. também, que chegou. Grande Hector, ó, Hector aí, sério. Olha lá, estou aí. O Hector que eu falei do grupo lá do WhatsApp, né? Que eu tinha falado lá Ele no começo mesmo, da live. né? Que nós tínhamos criado lá e a gente conversava e mostrava projetos um do outro, assim, tipo, faz muito O tempo, né? Acho Edson que é um faz cara muito uns bacana. 2, 3 anos aí que a gente tem esse grupo, né? E Agora ele deu uma sumida, que ele tá trabalhando em estúdio grande aí, ele tá um pouco agora desumilde aí. Pessoal que mas chegou ele... agora, Não. o Sérgio está mostrando na tela aí, respondendo uma pergunta que a gente fez, que era o seguinte: o que ele mostra para o cliente e do que dessa apresentação que foi pensada para o cliente de fato vai para o portfólio? Qual é a diferença entre esses? E ele vai mostrar aí para a gente agora, tá bom? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Massa. Esse cliente Olá, até resgatando um pouco do que eu falei no começo, ele foi um cliente que eu tinha feito um projeto para ele assim que eu tinha começado a virar autônomo, e esse ano ele me procurou novamente para criar esse outro projeto, né? Então, eu tenho muitos projetos assim, sabe? Cliente que vai trabalhando e indica, por indicação, acho que hoje menos se comparar a quantidade de projetos que eu faço, né? Eu consigo pegar mais projetos sempre por indicação, mas ainda rola sempre aí de estar indicando, até porque o Recife, todo mundo acaba se conhecendo, então vai, vai me indicando. E aí eu sempre começo um projeto, aqui você acha que eu não coloquei às vezes eu coloco um roteirozinho, mas mostrando o porquê daquela empresa, porque aquela empresa existe, né? Principalmente quando é uma empresa que não é um projeto de redesign, que eu acho que toda empresa ela existe para resolver alguma coisa, então é importante que tanto eles saibam quanto eu saiba para poder resolver os problemas. E aí é uma empresa que eles compram e vendem apartamentos. E aí, enfim, eu contextualizando porque eles existirem, essa questão do crescimento do mercado imobiliário, da própria pandemia, que impulsionou muito esse mercado, e as pessoas estão se preocupando mais no lugar onde eles moram, né? Então, eles têm muito essa pegada de desburocratizar esse processo de compra e venda de apartamentos, que aqui em Recife ainda é muito Uhum. complicado, né? Aí eles tinham muito essa premissa.
Enfim. E aí depois mostrando um pouco como eles podem fazer a diferença dentro do próprio mercado, né? Eu costumo também um pouco adaptar cada apresentação para a realidade de cada cliente, mas sempre tem mais ou menos esse contexto aí. Legal demais. E aí, no caso, eles queriam justamente com isso, né? Romper com o tradicionalismo que existe ainda aqui, que é muito burocrático, você comprar e vender um apartamento, e aí mostrando um pouco sobre, fiz um estudo ali sobre marketplace, né? Que eles iam vender só pela internet, então mostrando como esse mercado funciona bem, quais as experiências que eles proporcionam. Acho que essa é uma das coisas mais importantes, que acho que as pessoas se conectam com as marcas, com as empresas, pelas experiências que elas proporcionam, né? Por se identificar com as Sim. marcas, não necessariamente pelos produtos que elas vendem. Então, meus projetos ele é muito focado, sei lá, seja na criação do logotipo, na escolha das cores, enfim, qualquer elemento, muito nas experiências que aquela empresa proporciona, né? E não necessariamente no serviço ou no produto que ela vende. E aí, no caso deles, eles queriam realizar sonhos, né? Que é justamente aquelas pessoas que estão começando a se estabilizar financeiramente, querem um apartamento mais legal, e aí juntaram por alguns anos ali dinheiro para comprar aquele apartamento que eles realmente sonhavam. Enfim, explicando um pouco também a questão da praticidade, né? Através da tecnologia, o processo deles é todo digital, então eles queriam muito evocar essa coisa de ser prático, de ser simples, de ser rápido, de não ter dor de cabeça para conseguir comprar e vender, e explicando, enfim, um pouco, e depois para quem, né, que também é uma das partes mais importantes, que é entender para quem a gente está projetando aquela identidade visual que O projeto não é, inteiro, né? é o quê? O projeto inteiro, né? É muito legal que o Sérgio faz uma apresentação de 100 páginas para cima, sabe? Porque, por exemplo, o cliente, um problema que, até no meu próprio começo, que eu estava como designer, é que às vezes querer projetar algo baseado no gosto dos clientes, né? E o Uhum, projeto, 90% mais ou menos, não é o cliente que vai consumir, né? O dono exatamente. Sim. da empresa muitas vezes não é o próprio cliente. Então, tanto que no briefing eu não faço mais perguntas tipo, que tipo de cor você gosta, que Uhum, elemento você acha, enfim. Eu realmente acho que não funciona tão bem nesse sentido. E isso eu sempre deixo bem claro já antes, até às vezes de passar o orçamento, dizer, ó, qualquer escolha não vai ser baseada no teu gosto, vai ser baseada O projeto, no, né? no projeto, no briefing, no que ele vai necessitar. E aí, às vezes, tem resultado que frente, poxa, eu não gosto dessa cor, mas no projeto realmente ela funciona, ela está super bem e aprova. E aí, enfim, explicando o público, né, um pouquinho, dar uma resumida para eles entenderem. Principalmente ultimamente, eu estou usando até um pouco mais de imagem, até porque como eu uso muito texto, até para dar uma quebrada, não ficar tão cansativo, e eu também sempre apresento o projeto, eu nunca envio por e-mail para eles mesmos julgarem, eu sempre apresento por vídeo, então eu acho legal, às vezes, ter imagens para dar uma quebrada. uhum. Uma dinâmica. Sim. E aí depois, já com tudo pronto, é que eu realmente vou para a parte de identidade visual e eu sempre começo mostrando resumindo um pouco em algumas palavras-chave, que é meio que resumindo toda a parte conceitual em algumas palavras-chave, né? No caso era praticidade, leveza, ser uma marca vibrante, que seja contemporânea, que seja atual, né? Que fosse humana. E aí, enfim, explicando um pouco o porquê dessas palavras-chave. E aí, uma coisa que eu sempre falo muito para os clientes é isso, que, tipo, enquanto os outros gritam em busca de atenção, a gente encontrou na simplicidade nossa maneira de se expressar, né? E aí eu trouxe alguns cases que são empresas digitais e que prezam muito pela simplicidade na comunicação, né? A Nubank, o Uber. E aí depois, Muito legal esse projeto. e aí as Muito cores, bom. eu estou mais começando pelas cores do que pelo próprio logotipo, que eu acho que às vezes eu gosto de já mostrar o logotipo aplicado em alguma cor, Uhum. ou que eu acho que às vezes muda um pouco a ideia que ele tem de cara, sabe? Eu acho que é mais teste também, acho que vai de cada um. E aí, no caso, a gente utilizou o amarelo, né? E explicar por que o amarelo, por causa da vibração, da alegria, né? Que
a sensação quando a gente realiza um sonho é de vibração, de alegria, que também é o amarelo é a cor do sol, que ilumina o espaço das pessoas para encontrar um apartamento ideal, né? A cor da luz, E aí depois eu fui pro logotipo, e uma coisa que eles queriam muito era fugir dos clichês, já que a empresa queria romper, né, com o tradicionalismo. Então a coisa que a gente fugiu de elementos clichês, que era usar prédio, casa, chave, ícone de localização, que, por exemplo, aperto de mão, que eram coisas que Sim. 90% das Todo mundo empresas... usa, Nossa, né? selado, né? Tem umas que usam, claro, de uma forma mais legal, outras menos legais, mas eu acho que acaba sendo mais do mesmo. E aí, como fugir do clichê, justamente aquilo que eu disse no começo, apresentando as emoções que proporcionamos. E o que é que todas elas têm em comum? O sorriso, né? Sempre que você realiza um sonho, você sorri. Quando você compra algo que você desejou, você sorri. Então, o sorriso era quando você mexe, usa algo que é prático, que é simples, que é rápido, que você consegue usar bem aquilo, você acaba, enfim, sendo mais feliz, você acaba sorrindo de alguma forma. E aí, tá bem? Aqui acho que tem eu fiz até um motionzinho. E aí o resultado foi esse. Tá É um ó. especialista em motion, né, Sérgio? Eu tô tentando. Aí sim, cara. Eu lembro que antigamente o cara não sabia nada, começou a testar. Gente, muito legal isso. Vocês começam a fazer algo que vocês estão acostumados, né? Você começa a aprender e somar isso com o teu projeto, né? Sim, sim. E aí, enfim, e até o próprio ó a gente utiliza como símbolo, né? Que é um ó que é tanto como se fosse um ó escrito caligráfico, né? Quanto um ó sorrindo, né? Ele tem esses dois elementos atrás, tanto o aspecto mais humano quanto digital, por ser totalmente geométrico e ter as próprias... Totalmente geométrico não, né? Mas por ter formas bem definidas geometricamente, e as outras letras também. Ser uma tipografia sem serifa ali bem digital, né? Eu sempre gosto de mostrar como ela pode ser aplicada sobre imagem, que eu acho que um logotipo ele tem que funcionar bem, né, em diversas situações. Então, como ele consegue ser legível sobre imagens, também sobre vídeos, né? Principalmente hoje, você tem, sei lá, o Instagram, o TikTok, então você tem que, de alguma forma, sua marca vai estar aparecendo em cima de um vídeo, então é importante que ela também seja legível nessa situação. Então sempre procuro contextualizar e explicando um pouco sobre o resultado, né, que é uma letra O, sorridente, de fácil compreensão, que é humana, gentil, amigável, que também as outras letras, principalmente, carrega esse aspecto mais digital, né? E aí mostrando uma comparação com os outros, tem alguns até que não são tanto da área, mas são empresas que são menos tradicionais, porque se fosse trazer as empresas que são bem tradicionais, ia ser uma coisa horrível. Sim, mas... Não, é surreal. E aí, eu acho que são as marcas mais digitais hoje, né, também. Aí são marcas que tentam sair um pouco do básico, e mesmo assim, se você ver, por exemplo, a Imóvel e a Loft, elas trazem a chave, né? Então, o que realmente saiu o O com o F da Loft, ele forma uma chave aí que eles usam, acho que até como ícone também. E aí ele foge completamente de qualquer outra, né? Você não consegue confundir de forma alguma. Sim. Quer dizer, de forma alguma, eu acredito que não, né? Porque não dá para julgar todo mundo. E aí depois que eu venho com as aplicações, só depois de já cansar o cliente, brincando, só depois de mostrar tudo, eu venho ali como aquela marca pode existir, né? E aí sempre eu até mostro mais do que a gente acordou antes no orçamento, porque, enfim, até durante o próprio processo vou tendo ideias, alguns insights de como aquela marca pode ser aplicada, e muitas vezes até o cliente produz coisas que não estava combinado, que ele, enfim, acaba gostando. Esse projeto tinha muito isso de ser simples e focar muito nos próprios elementos básicos da identidade visual dele, né? No logotipo, na cor, tornava o amarelo uma cor que realmente representasse eles de forma bem contundente, né? Feito o roxo da Nubank, por exemplo.
E a tipografia é muito forte, né, Léo? E também ela fala bastante, né, Sérgio? Uhum. Pela marca, assim, né? Todo o Sim. contexto visual e tudo mais. Então, acho que, cara, é aquilo que eu falei. Acho que menos é mais, né? Acho que às vezes a gente nem Uhum. precisa, tipo, né, criar padrões gráficos, porque tem muitas pessoas, né, que ficam na cabeça assim, nossa, mas, tipo, como que eu vou criar uma marca, tipo, sem padrões gráficos, sabe? Tipo, sem ilustração? Cara, não precisa, né? Acho que a marca, ela tem que falar por si só ali, né? As cores, o contexto gráfico na qual ela está inserida. Então, às vezes, a gente tem que entender, cara, a gente tem que projetar, né, para pessoas ali, né, que vão usar Aham. aquilo. E se realmente, tipo, vir de encontro, né, com o briefing, tudo foi falado, cara, acho que tá um projeto incrível e não precisa de mais, sabe? Eu quero que você colocasse a mais aí, ficaria muito exagerado. Eu acho que tá incrível, tá incrível. Questão do menos é mais, eu acho que eu fiz até uma vez uma postagem no meu story falando sobre isso, né? Que assim, eu sou até um pouco contra essa expressão, pela forma que o pessoal usa, né? Que acho que uma identidade visual que seja minimalista é só você sair tirando quase tudo e deixar só o logotipo, enfim. Eu acho que não, acho que é quando você consegue chegar num estágio que você não precisa mais adicionar nada, porque a mensagem já está claro, todo mundo já vai Sim, compreender, e você também não pode mais tirar nada. Se você tirar, você vai causar um buraco ali. Eu acho que você tem que justamente encontrar esse equilíbrio aí de utilizar a quantidade suficiente de elementos para que aquela mensagem seja passada da forma mais clara, mais simples e mais objetiva possível. E aí, até o próprio nome dessa empresa ele é muito legal, né? Foi o próprio cliente que já trouxe, eu achei bem legal o lar, traz o oi mais o lar, traz o olá, no caso, mais a palavra lar, e aí gera é uma palavra que parece que ela está falando com quem lê, né? Então eu tentei trazer ela bem forte, justamente por isso, para quando eu interagisse com qualquer peça, parecesse que essa peça estava dando um olá para aquelas pessoas. E aí, Uma coisa bem legal, Sérgio, que eu percebo também nos projetos que você faz, é essa parte de direção de arte, né? Que também é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, né? Na hora de escolher as peças, as imagens que você vai colocar, você sim. escolhe intencionalmente ali com as cores do projeto, o contexto você monta, ou tipo, já procura o mais próximo possível do que seria um contexto real da marca? olha, a questão das cores, eu nem ligo tanto quando eu estou procurando as imagens. Assim, claro que se encontrar uma imagem, por exemplo, essa eco bag, eu acho que ela era meio laranja. Então já era mais fácil de puxar para amarela. Mas claro que se eu encontrasse ela amarela, seria mais fácil. Mas eu acho que eu tento encontrar o contexto da imagem, no caso, ao redor, sabe? Eu acho que até porque no Photoshop você consegue trocar as cores das coisas Sim. com certa facilidade, né? Então, eu acho que o principal é encontrar imagens que tenham um contexto. Às vezes, por exemplo, tem imagens que não tem, por exemplo, um cartão de visita. Por exemplo, essa daqui não tinha esse cartão de visita, era só o caderno. E aí eu peguei de outro mockup e coloquei aí em cima. E tem vários projetos assim que eu só pego uma mesa que tem alguma coisa e aí coloco um cartão de visita ali. Tem um projeto de um restaurante mesmo que foi assim. E aí acaba adaptando aquela imagem para o contexto daquela peça que eu queria apresentar para o cliente. Aqui uma coisa que a gente trouxe também foi essa questão desses balãozinhos, né? Como se fosse uma conversa de, sei lá, do WhatsApp, por exemplo, já que a empresa é totalmente digital, E leva pro a gente, digital, né? Sim. como se estivesse conversando, né? E criou até esse jogo, né? Pode entrar o APS, como se fosse até uma continuação do próprio nome, né? Tipo, olá, pode entrar o APS, e trazer uma comunicação até mais jovem, algumas variações. Legal demais. Essa imagem é bem legal. Eu gosto muito de usar imagens que são tipo fotos, né? Que não são, por exemplo, é só essa assim, com fundo de uma cor só. Eu acho que fica Uhum. mais. O cliente consegue se sentir mais dentro mais inserido no projeto, quando ele vê coisas assim. Pelo menos é um feedback que eu tenho deles, né? Eles mesmo falam que quando vê as marcas aplicadas em imagens mais reais, eles conseguem visualizar melhor o potencial daquilo. Aí tem um adesivo aqui atrás do notebook também. É uma Só... contextualização da marca, né? Uhum. E
consegue enxergar muito melhor, com certeza. Porque uma das coisas que eles falaram é de repente a gente podia criar um kit para entregar a alguns funcionários. Aí, por exemplo, a camisa já pode ser algo que eles entregam para o funcionário quando for fazer uma reunião, por videochamada, eles poderiam, sei lá, utilizar a camisa, dependendo Legal. do que for, ou então ele usar no dia a dia mesmo dele. E aí criar peças também, esse tipo de peça eu sempre tento criar algo que fique mais bonito do que realmente institucional, sabe? Sei lá, uma camisa de uma empresa que não seja uniforme, a pessoa não vai querer ficar usando diariamente se ela for tão Sim. corporativa, né? Então, Tão institucional. dependendo da peça, saber variar, por exemplo, aqui na bolsa, que é algo que seja que a pessoa goste, possa achar bonito e utilizar em diversas situações, né? Às vezes nem ter o site, nem ter nada linkado diretamente à empresa. E aí, enfim, caneca também, coisas que as pessoas pudessem utilizar na própria casa, né? Já que elas estão comprando casa, então, de certa forma, está sempre inserindo a marca nesse contexto do interior do apartamento, né? Almofada, Ficou muito legal. e outdoor também. E mostrar também como ela é, sei lá, um outdoor é uma peça legal que ele pode virar um banner de anúncio, pode virar um slideshow para o site, enfim, tem várias possibilidades a partir daquele. Ô, Sérgio, uma questão, cara, que é muito legal, né, também alinhar, a gente vê, por exemplo, que o design ele vai mudando, né, constantemente, né, com novas tendências e tudo mais. Mas a gente sabe que, cara, por exemplo, você é um cara que eu vejo que tem um design muito temporal, né? Que eu vejo, cara, que é um design clássico, minimalista e funciona muito bem, né? E você tem uma visão muito boa, assim, da questão de direção de arte, né? De como você trabalha os seus projetos, como você... Cara, não é nem como que você traduz aquela marca em aplicações, né? Em contextos gráficos ali, visuais. E a gente vê, por exemplo, que é muito comum, né? Eu até brinco e chamo de preguiçoso e tudo mais, mas não é isso, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, faz um logo, né, de uma marca e ela começa e ela pega, por exemplo, aquele logo e faz como padrão, sabe? E a gente vê muitos projetos assim, né? E a gente fala, pô, mas caramba, será que a gente poderia, né, engrandecer mais esse projeto, né, trazer mais vida para esse projeto, mais propriedade ali e deixar esse projeto, né, com uma direção de arte muito mais completa e tudo mais, porque assim, hoje a gente entende, né, que o logotipo ele é apenas uma parte de um todo de um projeto, né? Acho que o projeto é muito maior, né? A gente vê, cara, tem projetos, por exemplo, que tem um logotipo, mas tem uma comunicação muito branda, assim, né? Muito abrangente e tudo mais. E eu queria entender de ti, cara, essa direção de arte que você tem, né, que é muito legal, e seu diferencial que você traz para as marcas. Você trouxe muito isso, tipo, das agências que você trabalhou como experiência, ou foi muito mesmo, tipo, dia a dia, assim, que você foi tendo o teu estilo, assim, dentro do design? Está travando um pouco, né? Eu acho que deu uma travadinha aí no Sérgio. Sempre que eu me entendo, eu sempre Voltou. 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 acho que eu sempre tive esse gosto por coisas mais simples visualmente, sabe? E aí, quando eu comecei realmente a estudar sobre design, eu sempre acabei indo para esse viés de estudar designers que batem muito nessa tecla. Tipo, eu acho que eu posso até falar o nome deles errado. Vignelli, Massimo Vignelli, Paul Rand, Paulo Schur, enfim, esses designers que pregam muito por essa questão de utilizar poucos elementos para conseguir ser óbvio, né? Bonner, Aloysio, Ludovico Martins, João Carlos Caduro, Joaquim Redi, que é designer daqui de Recife, né? Enfim. E eu acho que isso eu acabei implementando muito no meu projeto, sabe? Eu acho que você não precisa querer gritar para ser ouvido, né? Acho que você precisa ser objetivo, porque ainda mais com tanta informação que as pessoas têm que absorver hoje, quando elas pegam algo mais fácil de interpretar, elas acabam parando até para ver aquilo do que fosse algo que estivesse gritando com elas, sabe?
Então, eu acho que meu projeto dificilmente tem padrões gráficos, não que seja ruim utilizar, eu acho que se você utilizar da forma correta, souber utilizar, ele com certeza pode funcionar, mas não utilizar só para ficar bonito, sabe? Eu acho particularmente muito que o bonito é subjetivo. Uma pessoa pode achar bonito, outra pessoa pode não achar, mas se aquilo funciona, independente de eles acharem bonito ou não, eles vão absorver aquela mensagem. Então, eu prego muito pela funcionalidade dos projetos. E, claro, Sim, tem que ter harmonia, né? Eu acho que eu tento ser mais harmônico entre os elementos que eu utilizo do que criar algo bonito, sabe? Tanto que dificilmente, se alguém me perguntar o que ele achou de um projeto, eu vou dizer, achei bonito. Enfim, se eu achei bonito, eu acho que é muito, é muito raso, sabe? Eu posso achar bonito, o Rafa pode não achar, mas quando vai para a rua, funciona bem. E, sim, e é isso que eu acho que é o principal, sabe? exatamente. E é isso, né? É porque assim, a gente fala, né? Mas assim, a gente tem uma visão muito mais ampla, né? Do design realmente, quando é aplicado e tudo mais, do que realmente o cliente, né? Porque Uhum. assim, a gente usa muito aplicações realmente para transmitir para o cliente como que a marca vai funcionar realmente no mercado, né? Que o cliente não tem esse entendimento, né? E eu vejo que suas marcas, por exemplo, elas são muito tipográficas, né? Tipo, muito bem trabalhadas e tudo mais. E, e eu vejo que o cliente, assim, né, aos poucos, ele está sendo reeducado através do design, né? Porque eu Uhum. vejo que, por exemplo, na mente ainda de alguns clientes, eles ainda pensam, por exemplo, que, cara, um design é muito voltado para o logotipo, né? E na Aham. verdade não, porque assim, hoje, né, quando a gente faz uma apresentação muito completa, né, com narrativa, storytelling, começo, meio e fim, que você coloca lá 100 páginas explicando o porquê ela existe, o porquê o contexto, essa pesquisa de mercado é muito legal porque assim, cara, nós não somos profissionais que só abrimos o Illustrator, o Photoshop e trabalhamos, né? Nós Isso. também estudamos, pesquisamos, entendemos sobre o mercado para desenvolver um projeto. E é muito legal quando a gente consegue transmitir e tirar essa perspectiva do cliente, né? Que, cara, marca é logotipo, não, né? Porque às vezes, hoje não mais, né? Mas quando eu acho que muitos profissionais que estão assistindo a gente aí já passaram por isso, né? Você vai lá, apresenta uma marca, ele fala assim: tá bom, mas cadê o logo? E o logo ele quer dizer o Nossa, símbolo, né? É o sim, com símbolo, né? Que certeza. ele sente falta de um símbolo, porque ele fala, pô, mas Nike, Starbucks, McDonald's tem um símbolo, né? E a gente fala, pô, mas tipo, a gente entende que hoje, claro, símbolo é legal ter, né? Claro, dependendo do contexto que a marca tem, o segmento que ela é, mas é muito legal que assim, isso tá meio que se quebrando, né? Nos clientes, assim, putz, hoje uma marca não precisa ter um símbolo. Você vê a Uber, por exemplo, uma grande marca, mas, cara, tem um contexto visual muito bom, né? De comunicação verbal, comunicação visual, que comunica muito bem, né? E é uma marca muito digital hoje e tudo mais. Então, como é que você, né? Acho que os clientes, acho que já te questionaram sobre isso. Pô, legal, Sérgio, mas e o símbolo tal? Acho que faltou alguma coisa a mais ali. Acho que, cara, já passei muito por isso e, enfim. É, Quem nunca, enfim, né, cara? uma coisa que eu gosto muito, em quase todos os projetos meus, até antes de passar o orçamento, por exemplo, é marcar uma reunião com o cliente. Normalmente são os projetos que eu Sim, consigo mostrar. E aí eu explico, eu tento já pré-educar ele, sabe? Porque ele pode receber ou não. E para coisas sobre identidade visual, de já falar que, pô, não é só, a gente não vai ser só o logotipo. Apesar de que eu sou um designer que prezo muito pela criação do logotipo, eu acho que em muitos casos está sendo subjugado, mas eu acho que ainda é um elemento que tem que. Porque, querendo ou não, uma identidade visual você pode atualizar, né, com o tempo, sei lá, você pode até mudar a cor, mudar as coisas, mas quando você tem um logotipo que ele é sim, tão sim. impregnado, você mudar é muito mais É o complicado. primeiro contato também, né? Com Então certeza, eu cara. sempre começo, qualquer projeto, quando eu vou para a parte visual, eu começo pelo logotipo e a partir dali eu tomo outras decisões, mas eu acho que, enfim, Sim. pode ser algo pessoal. E aí eu sempre já falo para ele, ó, não necessariamente um logotipo tem que ter um símbolo, ele pode ser só o nome, o símbolo pode vir do próprio nome, no caso desse aqui é uma redução, né, só a letra O,
E aí ele meio que já sabe que pode vir ou não. Eu falo muito para ele, ó, não adianta você chegar e falar, mas eu quero um símbolo. Tem que ter um porquê. Tudo no processo tem que ter um porquê. Não é a gente não está criando algo para a gente ficar brincando, né? Ficar, eu acho bonitinho um roxo, vamos dar um roxo. Pô, porque tá na moda, né, botar roxo. Roxo com laranja. Mas tem que ter um porquê. Eu acho que design é muito isso. É muito de encontrar todos os elementos são resultados de alguma necessidade daquele projeto. E aí precisa ou não de símbolo. E, enfim, tem projetos que você pode criar com símbolo ficar bom e criar sem símbolo ficar bom. Não tem também uma regra, né? Eu acho que cada projeto ele tem 1000 possibilidades boas de resultar. Aí Sim. vai da capacidade do designer de criar uma dessas 1000 possibilidades. E é muito legal, né, cara? Porque eu vejo uma perspectiva assim, né? Ali pelo portfólio mesmo, né? Que muitos projetos, cara, com o mesmo briefing, cara, e são muitas linhas muito diferentes que eu acho incrível, sabe? É muito legal você ver assim, que o mesmo briefing se desdobra assim em muitas linhas diferentes, né, cara? E isso é muito interessante. Eu acho que eu e você mesmo, o Rafa, no caso, como a gente já troca muita figurinha, a gente meio que a gente já percebe isso. O Rafa, ele tem um estilo muito mais colorido que o meu. É muito mais... A gente conversou esses dias, né, sobre isso. Colorido, enfim. Menos minimalista que o meu. E aí, Sim. tem projetos que que ele vai aplicar algo mais minimalista, ele já manda para mim, Sérgio, o que é que tu acha? Tu que esse projeto é mais da sua cara. Nossa, outro tipo dia isso foi eu que mesmo. fiz isso com o Sérgio. A gente já Pronto, lembra do cara. até que foi no dia que eu apresentei essa marca da Olá, que eu até mandei para Sim, ele. foi nesse mesmo dia. Foi nesse mesmo Ele me dia. mandou isso perguntando o que é que eu achava. Aí eu perguntei por que tu viesse perguntar justamente para mim. Aí, não, porque é tua cara esse projeto. Eu disse, então tá bom. Cara, eu já conheço o Sérgio ali como uma referência de um design minimalista, né, bem feito, bem enxuto, cara. Eu vou só interromper vocês rapidinho para avisar o pessoal, galera, que vocês estão online aí com a gente, fiquem à vontade também para fazer perguntas, tá? Aqui tem várias coisas do chat, o pessoal elogiando bastante o trabalho, ó. O Hector deixou vários comentários aqui, ó. Sempre 100 páginas, muita competência. E aí uma o coisa que Thiago Marques falou também, né? Uma das imagens... Ah, tá aqui, o Rafa tá colocando também, né? Isso das imagens com texto, eu implementei depois de conhecer a metodologia. Antes era só texto, e isso realmente deixa as coisas bem chatinhas. O Hector falou, esse projeto ficou lindão, Sérgio. Aulas. Márcio Brito. Aulas. Márcio Brito. Se eu já admirava muito esse case do Olar, aliás, todo o trabalho do Sérgio, agora vendo essa apresentação, então... Então, galera, podem mandar aí também que a gente está acompanhando tudo com vocês, tá? Sérgio, assim, de tudo isso que você está mostrando para a gente, que na verdade, o que você está apresentando para o cliente, né? Toda essa apresentação. E uma coisa que eu acho legal também, porque senão eu me perco, vou até te interromper. Ah, tá, vai lá. Por exemplo, uma coisa que eu não fazia no começo, que eu percebo que eu evolui muito, tipo, esse exemplo de imagem, de você poder mostrar como aquela tua marca e os outros elementos se comportam com imagem, sabe? No caso esses aqui, sabe? Acho que isso é muito significativo para o cliente, porque o que acontecia muito de eu criar só isso, e quando mandar para o cliente, ele não saber, ou ele propriamente, ou alguma agência ou estúdio que ele contratar para fazer as aplicações da marca, não saber, não juntar as coisas, né? E aí fica algo bem desvirtuado daquilo que tu pensou. Então, é algo que eu estou pensando, eu acho que eu evolui muito a pensar, e vendo muito, inclusive, os casos dos cases do Rafa. Isso foi uma das coisas que eu vi que ele já usava muito isso, de trazer imagens para o projeto, o outdoor, de como aquilo pode funcionar. Não necessariamente só para fazer um outdoor, sabe? Mas para isso daqui, a partir dessa imagem, por exemplo, ele pode pensar em várias outras. Né? E aí acho que isso é algo que hoje em dia é muito importante para os projetos, né? Não só terminar aqui, né? E como os elementos da identidade visual podem ser aplicados, mas como eles podem ser incorporados com imagem, né? E criado com key visual, né? Eu acho que isso funciona muito bem, tanto com imagem, com vídeo. O cliente, quando vê isso, ele fica
fica louco, né? Quando vê, pô, que É muito massa isso aqui. comunicação verbal, né, Sérgio? 100%. Aqui, Isso por é bem exemplo, até legal, né, cara? sugeri uma ideia Porque que era, tipo, sei lá, a pessoa em Boa Viagem, por exemplo, que é a praia daqui, né? Tá andando e se é algo interativo, ele lá, mesmo no calçadão de Boa Viagem, ter um outdoor que falasse com ele meio que de forma instantânea, né? Procurando um apartamento em Boa Viagem, e aí eu acho que são coisas que Muito, muito elevam legal. o projeto, né? uma coisa interessante que a E gente aí estava também até falando aplicações digitais, agora né? é a questão de que, poxa, marca não se limita só ao logotipo, símbolo, né? Então, por exemplo, isso que você está mostrando para gente, Uhum. as aplicações digitais, os outdoors, a comunicação externa, isso também faz parte da marca, né? A marca, além do símbolo, também é mostrar ali como é que esse contexto todo se comporta. Tipo, ó, foi estabelecida uma linguagem fotográfica, uma linguagem gráfica, foi estabelecido o logo. Então, como é que esses elementos eles conseguem conversar como um todo? Então, muitas vezes a gente não compreende que, na verdade, isso é a marca. Não é só a cor, não é só o logo, não é só a linguagem fotográfica, mas é esse contexto que de fato é a marca, né? Isso é bem legal, assim. Exato. Hoje a gente vê muitos exemplos, né, Léo, de grandes marcas que eram muito engessadas e como o design mesmo trouxe isso muito à tona nessa questão de trazer mais vida, né, para aquilo, para quem Uhum. está informando. A gente vê, por exemplo, a Magalu, né, da Magazine Luiza, que inovou assim muito, né, que ela trouxe ali toda a comunicação verbal da marca e tudo mais, trouxe para o personagem. Então, a forma que fala, a forma que se comunica, tem até agora que depois que veio a Magalu, a Casa Bahia com o redesign agora que fizeram recentemente, Baianinho. tem o Baianinho que foi reformulado, né? E tem outras empresas, né, que se comunicam de uma forma, a própria Nubank, né, que o Sérgio falou, que trouxe uma atualidade muito grande assim entre os bancos, né? E uma marca que hoje vale mais do que o Banco do Brasil, que está no mercado há mais de 50 anos, né? Então a gente vê assim, cara, e a marca é tão nova, né? Comparado a esses bancos tão tradicionais. E a gente vê que o design tem muita influência nisso, né? E é muito legal quando a gente entende, cara, hoje as marcas que estão se contextualizando, que falam, que, cara, é que a gente fala, hoje a marca era uma pessoa, sabe? Ela é realmente uma persona ali, né? A forma que ela se comunica, que ela fala, que ela contextualiza ali tudo. Então é muito importante a gente se preocupar com esses detalhes. Uhum. Tem uma coisa que eu até lembrei agora um pouco, que a gente estava falando da questão do minimalismo, né? Que tem muita gente que pergunta, mas eu tenho medo de aplicar isso e o cliente não gostar, sabe? O cliente achar muito simples. Mas aí pergunta como eu consigo aplicar isso nos projetos. Eu acho que os clientes que vêm para mim hoje, eles já esperam por isso, sabe? Eu não preciso ficar Uhum. Sim. forçando eles a gostar de algo mais simples. Quando eles vêm para mim, uma das coisas que ele fala, porque eu vi teu portfólio, é isso que eu espero, algo mais simples. Então, o teu próprio portfólio já vai atraindo empresas, clientes que esperam que o resultado seja algo parecido com o que você já construiu, né? Então, Putz, demais, cara. A gente e fala muito. aí, Eu apelidei isso de regra do espelho. Normalmente, o que você escolhe colocar no portfólio atrai ali como um espelho um cliente que já está procurando por aquela linha de projeto, aquela linha de design, né? É muito legal quando isso acontece. Sim. Tem algumas perguntas para ti, Sérgio, aqui no chat. deixa eu tirar aqui o que eu estou compartilhando. Se quiser, Então, pode até deixar aberto aí. Tranquilo. pode. Tá. Eu sempre, ultimamente, principalmente, eu estou sempre utilizando essa imagem. Eu acho que funciona bem para o cliente, no final de tudo, ver o contexto, né? Tanto do logotipo cru ali, no caso, só sobre o fundo, e algumas peças que ele vê que tudo funciona, que tem uma consistência visual, né? Desde a papelaria até uma almofada, um outdoor e uma bolsa. Acho que quando ele vê essa imagem, ele vê que tudo foi consistente. Né? Um resumão de tudo, né? Sim, Poxa, muito que bom. legal, cara. Rafa, tu queres colocar aí a ênfase para o pessoal? Ó, tem umas perguntas aqui do Thiago. Vamos colocar aqui as perguntas, ô Sérgio, aí você vai respondendo, pessoal. O Thiago perguntou aqui:
Aliás, essa apresentação com vídeo é em que formato? É PDF? Acho muito massa colocar vídeos nas apresentações, mas eu não sei como. Isso é uma pergunta muito constante, né? Que a gente recebe. Mas fala aí, Sérgio, como é que você Essa faz? daqui, no caso, eu fiz no Keynote, né? Que é o, sei lá, entre aspas, o PowerPoint do Mac, eu acho, talvez. E aí ele permite você colocar vídeos, né? Já o PDF eu realmente não sei como. Mas aí, por exemplo, quando eu envio para o cliente, por exemplo, essa imagem aqui, eu envio ela estática e às vezes eu envio o vídeo separado, porque realmente o PDF ele não vai conseguir ver isso. Mas como sou eu que estou apresentando para ele, é da minha tela, então eu consigo utilizar o Keynote para mostrar aquilo com vídeo. O PowerPoint também é possível. Eu monto, na verdade, toda a apresentação no Illustrator. O Rafa até brinca comigo, que eu estou meio doido. Mas eu não sei mexer no design, eu não sei nem para onde vai. Acho que a única vez que eu utilizei foi quando eu fiz meu TCC. E aí eu utilizei, mas eu nem lembro mais por onde eu ia. E eu uso só o Illustrator, e aí depois que eu finalizo, eu exporto todas as telas e como imagem venho acho que dá até para mostrar aqui. Cada slide desse é uma imagem que eu puxei do próprio Illustrator, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma imagem toda. E aí eu consigo, aqui no caso, colocar os vídeos. Eu crio os vídeos, sei lá, no Photoshop, no After, e aí eu puxo para cá e funciona bem. Mas aí quando eu vir para o cliente tem que ter realmente PDF, ou então... E também tem a opção que o Rafa faz, né? Que é você criar no seu próprio site uma aba ali em que você apresenta para o cliente ou envia para ele, e aí ele consegue já ver no próprio computador. Galera, um ponto muito importante, se for possível, né, Léo, e eu falo muito isso, que a aprovação dos projetos, né, quando eu vou apresentar para o cliente diretamente, né, que nem eu faço com o Sérgio, eu compartilho minha tela, justamente por um desses motivos, né, que eu gosto muito de trazer uma imersão para o cliente. Essa questão da minha defesa, né, eu gosto muito de aplicar vídeos também nos projetos, onde vai ter um manifesto, onde tem pequenos GIFs, né, como o Sérgio faz, o Léo faz também, porque acompanha a storytelling da narrativa, ele consegue ver ali o logo se formando, uma animação. Então, coisa que o PDF, por exemplo, não me daria essa liberdade, né? Uhum. Então, justamente por isso que eu prefiro online, até porque é muito mais prático, né? Por que não tem? Ainda bem, não sei explicar por que não tem essa alguma limitação do, sei lá, do PDF. Mas acho que já devia ter, né? Então, Eu acho até que deve ter, cara, porque a gente tem vários formatos de PDF hoje, né? Tem um XOA que a gente vem para gráfico, tem um PDF interativo, sim. Mas eu acho que algum desses formatos deve ter, cara. Eu até cheguei a ver uma vez fazer pelo... Nem lembro qual era o programa, acho que era o Adobe, tem um da Adobe Reader, sei lá, como é o nome, que dava para incluir, mas aí não dava para ver em todos os dispositivos, sabe? Aí não funcionava. Legal. Pois é, aí dificulta, né? Mas realmente a melhor fórmula é a gente apresentar online mesmo para o cliente, até porque quando a gente simplesmente envia a proposta para um cliente, fica muito difícil dele compreender profundamente como a gente chegou naquele resultado. Imagina, seria muito cansativo fazer uma apresentação cheia de texto para explicar. Imagina só, as apresentações do Sérgio já tem ali em média umas 100 páginas, né, Sérgio? Imagina se tu fosse enviar isso com texto explicando tudo. Meu Deus, ia bater ali uns 200, cara. Eu acho que isso é muito pessoal também, sabe? Tem grandes designers que só envia. Eu acho que vai muito da forma como você se sente mais confortável. Eu acho que também não tem uma regra, sabe? Mas pelo menos para mim funciona muito bem essa forma. Eu gosto de poder estar com o cliente na hora que ele está vendo o projeto que eu fiz, né? Uma coisa que eu... E é muito rápido, né? Por mais que tenha, sei lá, 100 slides, não demora 20 minutos para apresentar, porque não demora mais de um minuto lendo um slide ou falando sobre ele. Então, não é algo demorado. Uma coisa que eu tenho certeza que o cliente faz, né? Se nós não apresentarmos, a gente manda o PDF para ele com 100 páginas, ele vai arrastar até a parte visual lá para ele entender logo. E aí muda a concepção dele, porque ele não leu antes, né? Toda a pesquisa que foi feita e tudo mais. Então é muito importante, porque
a chance de reprovação quando você manda o projeto assim é muito maior do que quando você apresenta, né, para o cliente diretamente, tudo mais, explica todos os conceitos e os porquês. Mas vamos lá. Sérgio, o Márcio fez uma pergunta: como transmitir valor numa proposta comercial através de cases de sucesso desenvolvidos? Deixa eu pensar. Rapaz, é porque assim, uma coisa que para mim funciona muito, como até já falei, antes de mandar qualquer proposta, eu marco uma reunião com o cliente antes, por videochamada, né, agora. Até porque muitos projetos são de outros estados, então não teria como ser presencial. E aí, nesse momento, é onde eu tento mostrar todo o valor que eu posso entregar para ele, sabe? Não em questões financeiras, assim, não de falar do Sim. valor que ele vai investir, mas do que um projeto de identidade visual pode agregar para a empresa dele. Aí eu mostro, como eu estou mostrando para vocês, algumas apresentações, já para ele ter noção do quanto eu posso entregar. E aí, quando eu mando a proposta realmente comercial, já é algo sem imagens, tem, claro, mostrando algo bem, hoje em dia, bem mais profissional, né? Tem mostrando todas as etapas, o que vai ser entregue, tudo bem detalhado, investimento, enfim, questão dos direitos de cada um. E eu acho que até de ser essa proposta um pouco comercial, um pouco mais bem elaborada, o cliente já olha já olha de outra forma, sabe? Muitas vezes eu envio Sim. e ele elogia a minha proposta e é só texto. Nem tem nenhuma imagem de outros projetos, porque eu já mostrei para ele, então ele já viu meu portfólio, já teve a reunião que eu mostrei projetos para ele, eu não vou mais encher o saco dele mostrando outros projetos, porque ele já não sabe mais é isso. Já entendeu. Então, minha proposta comercial é bem. Muito importante. Fala Uma coisa muito. que eu falo muito, pessoal, que fala assim, galera, antes de mandar o orçamento para o cliente, assim, né, tenta fazer uma call com ele, porque você traz ele para você e você trata ele de uma forma diferente, né? Mostra uma experiência diferente, né? A forma que você fez os seus projetos anteriores, o que que você acha relevante, o que que você desenvolveu, como você desenvolveu, para ele falar, caramba, que legal, né? Tipo, é muito legal o atendimento que esse cara me deu, né? Ele não simplesmente pegou lá, montou o orçamento e me enviou por WhatsApp. Eu acho que ter esse contato, entender como é a empresa do cliente e ele te entender também, né? Como é que você trabalha, como que são os teus cases que você desenvolveu é muito importante. Eu acho que assim a chance de você fechar com ele vai aumentar aí 50%, né? Não demais. Com certeza absoluta. Hoje, a conversão que eu tenho de cliente, de quando eu eu consigo marcar essa reunião e quando eu mando, sei lá, uma proposta diretamente por e-mail, ou enfim, por qualquer outro canal, é muito superior, sabe? Porque ali é que eu conquisto o cliente, eu mostro para ele, ele entende. Tem pessoas que conseguem já por e-mail ser direto, eu pelo menos não. Eu gosto de ter esse contato, de criar uma relação além do digital, sabe? Sim, muito importante isso. Algo pessoal, apesar de ser bem tímido, com o cliente eu acabo conseguindo falar, não sei Soltar se um é pouco porque mais, né? falam sobre design, acho que quando eu falo sobre design eu consigo me soltar mais, mas eu acho que eu já crio uma relação ali com o cliente, mesmo que eu não feche esse projeto, a chance de ele voltar para fazer outro, por exemplo, é muito grande, sabe? Mas, claro, tem cliente que eu vejo que não vai nem não adianta nem, eu vou até É, pedir para falar isso, mas tem cliente que você sabe que não adianta nem perder tempo e manda logo uma proposta, e sabe Muito que não vai dar legal. certo, mas, assim, 90% dos clientes ou dos possíveis clientes eu tento marcar uma reunião para poder ter essa conversa, até para poder entender dele, né? Acho que eu também pego muitas informações que eu não consigo pegar no briefing nessa hora que eu estou me reunindo com ele, Sim, porque fica muito mais com solto, né? certeza. E ele Reforça muito acaba mais, né? tendo insights que eles nunca tinham pensado que poderia ter. Enfim, eu acho que esse funciona. encontro de fato é muito importante. A gente consegue, às vezes, olha, eu tive uma experiência essa semana em que, quando você visita o ambiente do cliente, o estabelecimento, você consegue observar o tipo de cliente que está ali,
A gente consegue observar alguns insights já para fazer aplicações, qual é o contexto, que às vezes num e-mail, numa conversa, num WhatsApp ou num contato assim mais online, a gente não consegue ver, né? Sentir o ambiente. Eu acho que o design também tem muito dessa questão de feeling, né? Tipo, eu entrei no ambiente, eu senti a vibe que tem aqui. E fica muito, muito mais claro para quando a gente vai criar, quando a gente consegue emergir nesse universo e pensar nesse contexto, para depois começar a criar alguma coisa, né? Sim. Olha, tem mais uma pergunta do Márcio aqui. Como Fala aí, é porque eu vocês só tô vendo entregam... minha tela, aí eu não sei nem como é que eu tô, se eu tô. Acho que eu tô aparecendo, né? De alguma forma. Tá sim. Tô, né? Como vocês entregam os arquivos de um projeto de identidade visual? Via Dropbox? É. Hoje eu uso. Não, eu entrego pelo Drive hoje, mas não sei por que entrego pelo Drive, é porque eu já entregava antes, apesar de eu usar o Dropbox para trabalhar. Mas eu acho que, enfim, hoje eu entrego sempre pelo Drive, para alguma plataforma de nuvem, que eu acho que funciona melhor. Que aí você coloca lá tudo bem organizado, uma pasta com logotipo, uma pasta com Sim. fotografia, uma pasta. Eu posso até mostrar aqui, tá? Fica até mais rápido. Eu não sou muito bom de ficar falando, não. Gosto de mostrar que funciona melhor. E aí, por exemplo, é algo que para o cliente funciona bem, para mim também, que ele não precisa ficar o tempo todo. Uhum. Vocês não estão vendo, não, na minha cena. Ainda não, ainda não. Não, eu tava falando, vocês não estavam vendo. Olha da cena lá, fica tranquilo. Sérgio. Aí, sei lá, por exemplo, isso aqui da Zago, é um projeto de recente fumaça, só que não está no portfólio ainda. Acho que eu estou no notebook, é um pouco mais Eu jogo. até pego no pé do Sérgio, né? Que ele demora um ano para subir um projeto no portfólio. Eu falo, sobe logo, cara. Um ano já. Por exemplo, Nossa, aqui, ó, pior que eu também não posso falar nada, porque eu demoro pra caramba também Também tô pra subir. demorando, faz tempo que eu não posto nada. eu coloco aqui já tudo bem organizado, uma pasta com logotipo, aí aqui dentro é uma pasta com digital, outra com impressão, e aí não sei se é a melhor forma, mas é a forma que para mim funciona. Aí, Sim. quando ele vai entrando, vai tendo as subpastas de acordo com o tipo de arquivo que ele quer. E aí, enfim, tem tudo explicado, tem tudo bem separado. A apresentação que eu fiz para ele, uma apresentação institucional que eu fiz o modelo para ele utilizar para apresentar o projeto. Isso aqui, no caso, ele trabalha com visualização arquitetônica, né, de imagens 3D. Sim, sim. E a gente fez várias aplicações, e aí tem tudo separado por partes, e aí ele só vem aqui e escolhe a que ele quer, não precisa ficar procurando e-mail que eu mandei, não precisa ficar pedindo para mim. Eu acho que funciona bem, né? Nesse caso da Muito Olá, por legal. exemplo, uma coisa que eu estou fazendo agora que está funcionando bem, deixa eu catar aqui. Olá. Eu estou fazendo tipo um guia de como utilizar o Drive, sabe? Assim, de como encontrar as pastas. Ah, que maneiro, cara. Eu acho que isso funciona bem, né? Porque, assim, muitos Que clientes massa. não têm tanta facilidade de usar, né? Uhum. Apesar de você colocar Sim. tudo bem organizado, tem pessoas que não têm familiaridade e nem devem ter. Sim. Eu acho que a gente não deve achar isso ruim, porque cada pessoa tem suas experiências diárias e tem gente que não tem realmente experiência de usar Drive e procurar arquivo de identidade visual. E, enfim, e aí eu falo um pouco, como está organizado, no caso, a organização geral, dizer que está tudo organizado por pastas, e aí logotipo, que tem uma parte que é só com digital, e são as versões para enfim, para ser utilizado em layouts digitais, que não serão impressos, aí também o CMYK, aí eu mostro, tudo bem separadozinho, aí quando você entrar na pasta vai ter a versão horizontal, a versão vertical, enfim. E aí eu sempre coloco um arquivo em PDF com todas as versões, né, que a pessoa abre Sim, sim. e aí, enfim, explico isso bem direitinho. Eu acho que funciona bem, né? Nossa, que sacada, velho. Que Sim, sacada. muito bem organizado, muito Isso vai legal. ajudar muito, cara. Vai sim. Nossa, imagina, o cliente chega lá e fica perdidão com um monte de passo. Nunca tinha pensado nisso, cara. Então, De, porque, pô, vamos fazer um guia pro cliente. deixa eu botar minha tela aqui para eu ver como vocês. Uma coisa que eu vi, um projeto que eu fiz, que era,
foi depois de um projeto que a cliente estava com muita dificuldade de encontrar espaço. Por mais que eu explicasse, era algo que ela tinha dificuldade, porque ela não tinha experiência, não fazia aquilo no dia a dia dela, e ela nem tinha por que ter essa facilidade. Então, a partir daí, eu disse, não, claro que tem projetos que eu não faço, porque eu sei que o cliente vai ter, enfim, porque ela não demora um pouco às vezes. E aí, quando eu vejo que o cliente não vai precisar, eu acabo realmente não fazendo para economizar tempo mesmo. Mas tem cliente que eu acho que para eles é bem válido isso. Tá? Que massa, que massa. Com certeza. Tem uma última pergunta aqui do Tem Igor, umas né? perguntas aqui, né? A gente tá com 1h15 de live aí já, tem bastante assunto legal. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando. Vamos responder as perguntas aí da galera. Galera, mandem aí as perguntas. A nossa meta é chegar a mais ou menos 1h30 de podcast, né? Sim. Não passar muito disso para a gente ter um episódio bem legal depois para vocês lá no Spotify. Sim, Para total. quem não está acompanhando agora, né? Vocês vão poder assistir depois, tanto no YouTube lá do Portfólio Pro, quanto depois lá no Spotify, tá? Então, é isso aí, galera. Galera, o Igor fez uma pergunta aqui. Vocês fazem algum tipo de gerenciamento da aplicação da marca após entrega? Esse gerenciamento é inserido no valor? Eu costumo ajudar, mas eu nunca cheguei a falar o valor é tanto. Assim, nunca cheguei a pensar em cobrar isso, mas quase sempre eu tento ajudar o cliente quando ele vai realizar a aplicação das marcas. Sabe? Eu acho que é muito frustrante. É muito ruim. Eu tenho um problema de falar a palavra. É muito ruim quando você cria ali todo um projeto bem feito e quando ele vai para a rua, aquilo tá todo troncho, tá tudo errado. Por mais que enfim, normalmente acontece, mas eu tento sempre guiar ao máximo. Sempre falar para ela, quando for aplicar a marca, pode me mandar mensagem, pode pedir ajuda, que eu vou tentar estar sempre à disposição para que aquilo funcione bem, né? Claro que se ele começar a abusar, aí eu tento ou Cortar, falar, né? vamos estabelecer limites aí, ou Sim. então começar a cobrar, né? Dependendo do que o cliente estiver necessitando. Mas eu acho que é importante, principalmente no começo, né? Até para o cliente depois no tempo, ele começar a investir em alguém, em algum outro designer para ficar elaborando nas redes sociais. Eu sempre costumo indicar alguém para trabalhar essa parte de redes sociais, que eu acho importante. Por mais que eu faça alguns modelos ali, dificilmente os clientes têm noção, né, de como utilizar. Sim. E aí, enfim, por mais que a maioria ainda você vai ver a rede social depois, acaba fugindo bastante, bonita, né? Uma coisa que é muito importante Mas é uma é dica isso. legal, né, Sérgio? De você conseguir também ter uma rede de contatos de pessoas próximas, outros profissionais que podem dar continuidade, né? Por exemplo, um cliente que fez a marca, mas ele quer começar a fazer gestão de redes sociais. Pô, meu estúdio não faz isso. Mas eu conheço estúdios que são parceiros ou agências que são amigas que eu posso indicar, que eu já tenho a confiança de que pelo menos vai ter ali o cuidado de abrir o manual de marca, o Style Guide, para ter uma ideia, né, de como é que vai ser, porque às vezes os caras nem abrem o manual de marca. Porque essa pergunta, na verdade, Igor, ela acaba sendo consequência da não leitura do manual de marca. Porque lá, de certa forma, a gente se esforça ao máximo para tentar explicar tudo, né, de como a marca vai funcionar após a entrega, mas obviamente a pessoa não tem ali não tem a obrigação de ser técnico para conseguir fazer isso tudo aplicar. Então, acho que um caminho bem legal para ambos, para você e para o cliente e também para esses seus amigos, é ter essa rede, né? A gente chama isso de stakeholders, pessoas que estão ali conectadas com você para receber a continuidade desse projeto. E o vice-versa também. Às vezes um cara está ali procurando social media, mas antes ele precisa de uma marca, uma identidade visual, ele indica você. Então essa rede é muito saudável, assim, sabe? Sim, com Sim, certeza. até porque eu odeio fazer rede social, então eu nem... Nossa, eu não consigo também não. Cara, eu fiz tanto no começo da profissão que no realmente começo todo mundo acaba fazendo, mas eu No acho começo todo que mundo começa fazendo. o máximo que eu faço é alguns modelos ali de postagem quando eu vou apresentar, e depois até entrego para eles utilizarem. Criado meio que um guia de como ele pode aplicar aquela identidade visual nas redes sociais, né? Então eu acabo fazendo um modelo já de postagem, sendo só texto, sendo texto com imagem,
mesclando, enfim, de acordo também com a realidade daquele projeto, e aí eu envio para ele e falo, ó, eu já deixo bem claro até antes, eu não faço essa parte, mas se você quiser indicação, tem alguém. Enfim, normalmente costuma funcionar, mas muitas vezes o cliente tenta fazer por si só e não fica tão legal. Sim. Na grande maioria das vezes, né, quando o cliente pega, por exemplo, eu vejo que assim, ele não segue o manual nem um pouco, sabe? E Uhum. aí eu tenho que explicar, né, conversar com ele, eu pode fazer assim, 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 tudo mais. E até como você falou, né, ter parceiros ali que vão ler aquele guide, né, vão abrir o manual e vão conseguir replicar aquele guia, né, realmente que você fez, para consequentemente ali seguir fiel à marca que você desenvolveu, né? Porque não adianta nada, você faz um projeto gigante, um projeto muito legal, e depois o cara vai lá, troca a tipografia, coloca, né, o hexagonal de cor errado, e aí não segue ali o padrão que você fez, até para aplicação né, de próprias fotografias, e acaba perdendo a identidade com o tempo, né? E Isso é tem uma muito coisa, ruim, porque parece que o cliente meio que rasgou o dinheiro, né? E não seguiu pois aquela é, marca que você entregou. eu acho que é muito justamente isso, de fazer valer jus o investimento que ele fez, né? E tem uma coisa que, de vez em quando, acontece, que eu acho massa, aí, por exemplo, sei lá, quando o cliente realmente investe em alguém para fazer essa parte de redes sociais depois, ou enfim, de, de branding, e aí ele contrata alguém bom e essa pessoa acaba evoluindo a tua identidade visual, sabe? Nossa, incrível. Tem um case Uhum. hoje que eu fiz para Trento, que é uma marca de Brasil, acho que é do Brasil, se não for, peço até desculpa se ele ver depois, mas é, tem uma pessoa que está fazendo essa parte, tipo, é incrível as redes sociais dele. Eu fico vendo e fico, caramba, que ideia massa. A partir do que eu fiz, ela conseguiu evoluir Legal. para outras coisas que na hora eu não tinha pensado, sabe? Então eu acho que quando você contrata alguém que às vezes essa pessoa até aplica a referência, a visão dela e acaba evoluindo aquele teu projeto, sabe? Então é bem bacana Sim, quando isso funciona com dessa certeza. forma. Eu Galera, lembro. Pode falar, Léo. Fala aí, né, fala que a aí. gente já está chegando aqui nos nossos minutos finais, Sim. eu ia deixar ali um espaço para a gente se despedir. Deixa que só, gente. É, Se quiser mostrar mais só coisas, a para gente. esse assunto aí que o Sérgio falou, eu lembrei agora, né, que eu trabalhei em estúdio aqui em São Paulo, em agência e tudo mais, e eu trabalhava com, né, com grandes marcas lá e tudo mais. Cara, e eu percebi o cuidado que os caras tinham para Uhum. cuidar do manual dessas marcas, assim, para fazer meu marketing. Cara, se estivesse ali, eles consultavam se o hexagonal estava correto, consultavam se a escala da tipografia ali estava correta. E era muito louco, né? Porque fala, caramba, tipo, será que a marca tem que ser grande para o cara chegar a ter esse cuidado? Sabe? Pô, a gente cuidava de Uber, sabe? De Pepsi, de grandes marcas assim. Cara, não podia ter um tom de fotografia errada que voltava. Que ele tem um setor de branding lá dentro. Então é diferente, né? É um outro nível, assim. Total, galera. E o pessoal que está acompanhando aqui já está ali mandando também um salve, agradecendo aí por. Queria agradecer vocês por abrirem essa live, o Igor, o Márcio também. Galera, a gente que agradece, né? Agradece, primeiro que agradecer vocês aí, Serjão. Obrigado também pela disponibilidade não só de horário, mas de compartilhar seu trabalho, compartilhar ali a forma como você, Total. enfim, apresenta, como você coloca, enfim, realmente não teve papas na língua ali, mostrou tudo que você faz. Isso é muito legal. A gente te agradece muito pela generosidade, né? Porque realmente eu aprendi muita coisa hoje. E eu acredito que o pessoal também aprendeu bastante coisa. E esse aqui é um espaço que a gente quer realmente trazer pessoas que. Não é questão de seguidores, não é essa questão, é questão de pessoas que realmente levam o design a sério, que entendem o papel do portfólio, entendem o papel de fazer um design mesmo focado nisso. Então, todo mundo que está acompanhando, né? Daqui a pouco esse episódio vai estar disponível para vocês lá no Spotify, a gente vai avisar vocês nas redes sociais. Então, para você não Sim. perder nenhum detalhe, os cortes daqui do que o Sérgio ensinou para a gente. Então, segue a gente lá no Instagram, Curso Portfólio Pro, lá no Instagram, só jogar lá que você vai achar, primeiro perfil, um vermelhinho lá. Vai ter cortes daquilo que a gente conversou, das coisas que o Sérgio ensinou,
dos cases. E quando sair esse episódio lá no Spotify, também vai estar disponível para vocês. A gente vai avisar tudo por lá. Então, já segue lá. Não deixa de perder, não. Corre lá no Instagram, segue a gente, tá? E eu me despeço das minhas palavras, vou abrir para vocês falarem também. Eu fico muito feliz, né, de ter, né, tipo, a gente ter iniciado aí, né, esse projeto aí do Portfólio Pro, tanto do podcast também, que é muito legal a gente ter realmente, né, tipo, a gente meio que até tava brincando, né, que a gente falou, putz, teve um comentário lá ontem na imagem que você no Instagram, pô, vai ser presencial? Eu falei, putz, cara, eu gostaria muito que fosse, né, porque eu acho que essa questão de trazer essa proximidade, né, esse bate-papo e tudo mais, e compartilhar histórias, é muito legal e acho que agrega muito aí para vocês, né, que são da área também. E é muito legal, por exemplo, cara, o Sérgio é um cara que eu tenho muito como referência, né, tipo, nacional mesmo, assim, de grandes projetos. E eu falei, putz, cara, acho que é um baita profissional, né, Sérgio? Eu já fiz outras lives com você também e foi mega interessante, é sempre um aprendizado. E galera, é isso. A gente tem muitas novidades, né, Léo? Vai ter muito mais convidados aí todo sábado, né? É a nossa intenção para realmente agregar na carreira de vocês, né? E agregar aí também na forma que vocês vão olhar o portfólio de vocês e até mesmo fechar novos clientes, né? Então, obrigado, Sérgio. Obrigado novamente aí pela oportunidade, né? Por abrir espaço aí, como o Léo falou. E, cara, é isso. Acho que você tem muito a agregar aí para a comunidade. É muito legal quando a gente pensa realmente na comunidade, né? E não no simplesmente falar, mas simplesmente aí ter atitudes que vão favorecer muitas pessoas. O Márcio, ele falou assim: se der tempo para uma última pergunta, ele queria perguntar aqui se a gente registra a marca em alguma plataforma a fim de proteger os direitos em relação a plágio. Ixi. A pergunta que eu fiz. Eu, na verdade, particularmente não. Eu acho até um erro meu. Eu não faço isso. Mas tem muitos clientes que, quando vão registrar, eles registram a marca deles lá e me pedem, né? Para mandar no formato lá, para colocar no INPI. Mas eu, particularmente, não chego a fazer isso. Também, até hoje, nunca tive problema, ainda bem. Não sei se é sorte ou coisa. Também porque, assim, uma coisa que eu acho muito é que você nunca vai criar algo que não tenha nada parecido. Eu acho meio que impossível hoje em dia você criar algo Sim. que não exista mais nada parecido. Eu acho que até por isso eu fui um pouco pro viés mais tipográfico, sabe? A questão de acabar customizando letras, apesar de eu ser até um pouco tradicional essa questão de tipografia, até o Rafa às vezes brinca que se eu deixasse, eu utilizava o Vetic em tudo, mas eu acho que é um caminho que você acaba criando coisas mais distintas, né? Acho que, enfim, mas eu não tenho muita preocupação de criar algo parecido com... Claro que se não for um concorrente, enfim, se você criou alguma coisa, provavelmente se você passar um dia ali todo pesquisando na internet, você vai achar algo parecido. É muito difícil não achar, sabe? Ainda mais por causa da própria internet, que você consegue ter referências aí de qualquer lugar do mundo. Então, alguém no mundo já criou algo parecido com aquilo que você fez ou vai criar depois de você fazer. E eu acho que é meio inevitável isso. Não é uma coisa que me preocupa muito, mas eu sempre tento não criar algo que acaba sendo parecido com algum dos concorrentes que a empresa tem, né? Ou, enfim, alguma marca muito conhecida, muito famosa. Tem muitos projetos que depois de um tempo eu vi e já tinha algo parecido, depois de eu já ter ele para a rua, mas, tipo, era algo que nunca vai de encontro com aquela empresa, sabe? Meu gato aqui fica arranhando a porta para sair do som. Mas, não sei se vocês estão escutando, mas, sim. Enfim, não é algo que me preocupa tanto. Então, é isso. Eu nunca tive essa preocupação de registrar minhas marcas e ter medo de ser plagiada. Até hoje nunca ninguém mandou para mim que copiaram algum projeto meu. Não. Legal demais, Sérgio. Também eu nem fico preocupado. Não. Se alguém quiser conhecer mais o teu trabalho, onde é que a gente pode acessar? Eu acho que a principal maneira hoje é o Instagram, né?
Eu acho que é underline Sérgio Fonseca, que eu mudei há pouco tempo. É underline Sérgio Fonseca. Tem meu site também, sergiofonseca.com, que está realmente bem desatualizado, mas eu prometo aí esse ano ainda dar uma estruturada nele. Mas como o Instagram é uma plataforma muito mais dinâmica, a gente acaba eu acabo sempre saltando ali algumas imagens de alguns projetos que estão sendo Salve o feitos, Sérgio aí, pessoal. Instagram do Sérgio aí. e aí acaba funcionando bem, sabe? Tipo, hoje a maioria dos clientes que eu pego são pelo Instagram. Então, por enquanto, eu realmente eu acho que eu tenho que parar um mês para realmente. Hoje, esse mês eu vou focar só em atualizar meu portfólio, porque, sei lá, acho que tem mais de 10, 15 projetos para colocar. Então, Tô na realmente tem que mesma também. parar mesmo. O Rafa sabe que eu mando tudo para ele. Então, assim, acho que tem sei Sim. lá, 2 anos aí acumulado quase de projetos que são até melhores do que tem no meu portfólio. Melhores assim, por eu ter evoluído, no caso, né? Não que são clientes melhores, E a gente mas fala muito isso, né, Léo, que os projetos, quanto Nossa, antes atualiza demais. melhor, porque projetos eles trazem novos clientes, né? O cliente Com pode se certeza. identificar com o projeto que você fez e te contratar por ele, né? isso. Por exemplo, sei lá, um spoiler de algum case que eu posto no Instagram praticamente traz clientes também. Então, quase toda Sim. postagem Uhum. que eu utilizava, sei lá, a cada 3 postagens eu consigo um cliente, mais ou menos assim, uma média por ano. Mas então, por isso tá bem difícil de parar. Mas um mês aí eu consigo Vai fazer. esse, esse objetivo de vida. Vai dar certo, vai dar certo. É isso aí, galera. A gente agradece de novo o Sergião, agradece vocês que ficaram com a gente todo esse tempo. E tamo junto. Bom sábado, cheio de aprendizado e vamos para cima. É isso, E pessoal. agradecer também o convite de vocês, né? Poder elogiar também a iniciativa de vocês, porque eu acho massa a gente poder falar assim, de uma forma mais aberta sobre design, né? Acho que falta um pouco isso. O pessoal acho que tenta muito vender hoje solução e não o caminho que a pessoa tem que levar para chegar Sim. lá. E sempre que me perguntam sobre design, uma coisa que eu falo para quem está começando vai estudar, vai comprar livro de design, depois tu se preocupa de como se posicionar, de como se vender. Eu acho Sim. que o mais importante no começo é você ter um bom design para depois ser um bom vendedor, né? Pelo menos é o que eu penso. Eu acho que tem muita gente que acaba indo para o caminho contrário e acaba não conseguindo clientes e não entendo por quê. Exatamente, não, total. Eu acho que é isso, enfim, sempre que tiver, se vocês quiserem chamar aí, tô livre aí, o Rafa sabe, né? A gente sempre conversa assim, sem dificuldade nenhuma. Pô, obrigadão, Sérgio. Gente, obrigado e bom final de semana, bom feriado aí para vocês. Aproveitem para descansar a mente, que é importante também, né, galera? Curtam com a família. E é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Esse foi o primeiro Portfólio Cast aí que nós fizemos e vai ter muito mais aí. Tamo junto, galera. Valeu, pessoal. Obrigado, Sérgio, novamente. Valeu. Valeu, abração. Tchau, tchau.